Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Depressão e Graça. Esse curso, de um modo um pouco mais completo, pode ser adquirido por meio do livro, Depressão e Graça, publicado pela Editora Fiel. Você pode encontrar no próprio site da Editora Fiel, bem como numa livraria que venda literaturas evangélicas reformadas perto de sua casa. Eu sou o autor desse livro e para mim é uma alegria compartilhar aqui alguns esboços de um modo introdutório àquilo que eu coloco de um modo um pouco mais abrangente no livro. No dia de hoje, nesta videoaula, veremos um pouco sobre a depressão e a tristeza ou sofrimento profundos que abateram ou vieram sobre o rei Davi. Nós sabemos na palavra de Deus que ele, por diversas ocasiões, enfrentou situações de tristeza, de angústia e de sofrimento. E em cada uma dessas ocasiões, a razão pela qual ele sofreu foram distintas. Às vezes por causa do seu próprio pecado, às vezes por conta de perseguição de outros e outras razões, não é? E hoje, então, eu gostaria de dar atenção de um modo especial àquilo que ele escreveu no Salmo de número 38, no versículo 8, onde lemos assim: Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Eu quero meditar com vocês então sobre a depressão que vem como fruto da nossa culpa, quando a culpa nos derruba. Como é que nós fazemos quando nós nos sentimos pressionados ou abatidos por conta da culpa do nosso coração, do pecado outrora cometido, não é? Eu li essa semana a história então de um senhor, eu coloco isso no livro, que passou por depressão, e ele atravessou essa depressão de um modo tão terrível que na palavra dele ele estava muito abatido, o tempo todo choroso, encurvado, andando, enfim, de um modo sofrível. E eu li também que essa depressão trouxe dores para o corpo dele, ele sentia muitas dores no corpo, o corpo dele queimava em febre e ele estava profundamente desanimado. Em certa altura do seu relato, ele descreve que ele não tinha mais forças devido ao desânimo dele, o coração dele vivia aflito e, para piorar, o corpo inteirinho dele doía, ele chegava a gemer de tanta dor. Eu creio que você conhece o livro onde esse relato está, caso você queira conhecer melhor e ler, caso você já não tenha lido, o livro onde esse homem relata o seu sofrimento se chama Salmos, né? E se encontra dentro dos 66 livros da Sagrada Escritura, da Bíblia. E o Senhor que os escreveu se chama Davi, que era na ocasião o rei de Israel. Então, lá no Salmo 38, no versículo 6 a 8, o rei Davi descreve o seu sofrimento, aquilo que a gente poderia chamar, sem dúvida nenhuma, de depressão. Vamos então às suas palavras. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Davi aqui demonstra o seu sofrimento. Ele sofria no corpo e sofria na alma. No verso 3, Davi diz que o corpo todo estava doente, que ele sentia dores por toda parte, não é? Ele diz, eu estou muito doente, o meu corpo está todo enfermo. Ou seja, o sofrimento relatado pelo rei Davi aqui menciona, tenho feridas que cheiram mal, ele diz, e apodrecem. Pois você confira na tua própria Bíblia, os versos 3 a 5. E como comenta James Smith, a doença de Davi parecia que trouxe a ele febres e algumas inflamações. Ou seja, o seu corpo estava muito mal. Os olhos dele estavam fracos, não é? Cheios de lágrimas, ele não conseguia enxergar direito, ou seja, fisicamente ele já estava totalmente comprometido por uma tristeza, por um sofrimento. Aquilo que hoje seria claramente uma depressão. Ele diz que ele estava chorando o dia inteiro e, sem dúvida alguma, esse homem santo de Deus conheceu as regiões mais profundas e abissais de uma depressão humana. E a despeito de tudo aquilo que a gente sabe sobre Davi, Davi era um homem frágil como nós. É muito comum pessoas radicalizarem sobre Davi, não é? Ou colocarem ele como um assassino e adúltero, pervertido,
ou colocarem ele como um homem santo, segundo o coração de Deus, e que era forte demais, etc. A verdade era que Davi era muito parecido com todos nós. E Davi não era mais forte do que eu ou do que você. Ele não era um super-homem capaz de passar por tudo ou vencer a todas as batalhas e tentações. Não, ele era normal como nós. E as palavras que podem ser lidas dele neste salmo são as palavras de um homem frágil, de um homem comum. E se qualquer médico nos dias de hoje lessem esse relato e nós fizéssemos o que eu fiz no início, e disséssemos, olha, esse relato aqui é de um senhor que eu tenho acompanhado e que eu conheci, veja o relato desse senhor, e lêssemos, qualquer médico diria que ele estava em profunda depressão, que já havia com efeitos psicossomáticos, atingido o corpo da pessoa, e aquilo que começou na alma agora destruiu o corpo da pessoa. Ele precisava imediatamente de tratamento, não é? Então, Davi não era mais forte que você, Davi era um homem frágil como você. Também não pense que Davi era um homem pervertido, corrupto, né? Cheio de ociosidade, que o tempo todo fazia o que era errado. Essas duas formas estão equivocadas. Davi, como eu já falei, ele era um homem comum. E a Bíblia não se importa nem um pouco em ser nua e crua com a vida e a personalidade dos seus personagens. E a razão pela qual o Espírito Santo permite que a palavra de Deus nos mostre a realidade desses homens é porque ele, o Espírito Santo, sabe que essa é a nossa realidade também, e é porque ele deseja que nós aprendamos como viver quando tentados pelas mesmas tentações pelas quais esses homens passaram. O que levou então Davi à depressão? Vamos imaginar um pouquinho, pensar um pouquinho nessa questão. O que levou Davi à depressão? E mais importante do que isso, o que tirou ele de lá? Certos que estamos de que o Senhor não nos criou para vivermos no vale da sombra da morte, ou num vale de abismo, ou num momento, ou num vale de tristeza e angústia. Em primeiro lugar, o próprio Davi, em sua profunda depressão, nos diz o que o levou até lá. No versículo 3, ele diz, o meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Então veja, há muitas razões pelas quais alguém entra em depressão, muitas. Mas Davi é que deixa claro que a razão principal pela qual ele estava em enfermidade ou em depressão é por causa da sua maldade. A gente verá outros textos em outros vídeos que não é essa a razão pela qual as pessoas estavam em depressão. Mas aqui no de Davi era. No verso 4 ele diz, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Ou seja, em meio a todo aquele abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece que a sua depressão era por causa de uma culpa. Era por causa de um pecado que ele não tinha confessado e nem mesmo abandonado. Então Davi enfrentou muitas lutas contra a ansiedade, contra a depressão. Em várias delas, ele conseguiu deitar e dormir em paz, na certeza de que o Senhor estava no controle e que não havia motivo para se desesperar. Mas, sem dúvida, houve momentos em que Davi não agiu como deveria, e ele perdeu noites de sono, e ele sofreu demais. É o caso desta passagem que nós estamos analisando, deste salmo agora aqui. Então, embora nem toda depressão e nem toda ansiedade sejam frutos de pecado, e eu creio nisso, algumas das depressões podem ser, e nós não podemos deixar de considerar isso. Biblicamente não há como negar que alguns pecados também podem nos levar à depressão. Esse foi o caso de Davi neste salmo que estamos lendo. E a razão da depressão de Davi aqui foi um pecado que ele não confessou a Deus. Davi, ele não havia se arrependido e confessado alguns dos seus pecados a Deus. E isso trouxe uma tristeza muito grande para o coração dele, porque o Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado. E ele nos incomoda até que a gente se arrependa e confesse e abandone o pecado. Até então, a tristeza inundará o nosso coração. E a razão da depressão de Davi aqui, sem dúvida nenhuma, é essa. Tão terríveis são as depressões, em que o nosso corpo acaba sendo afetado também. E esta é a experiência de Davi. E ela não é apenas a dele, mas a de muitos nos nossos dias também, e só nos mostra que
o pecado de alguém pode levar essa pessoa a ter, inclusive, problemas físicos. Ou seja, pecado não é uma coisa só espiritual. Pecado é uma coisa que começa no teu espírito, na tua alma, e pode afetar todo o teu corpo. Agora, uma questão que eu quero levantar com vocês. Toda depressão é pecado? Será que toda depressão é pecado? Como eu já coloquei há pouco, nem toda depressão é por causa da nossa culpa. E pecado, não confessado e abandonado. E a gente vai ver isso mais claramente. Aliás, no livro, eu recomendo você que queira estudar um pouco melhor isso, que adquira. No livro eu deixo isso bem claro. Há alguns capítulos que eu não abordo aqui neste curso, nessas videoaulas, porque não caberia, o livro são mais páginas e mais conteúdo do que poderíamos gravar aqui. Mas no livro eu descrevo sobre várias depressões e como a depressão pode vir sobre uma pessoa numa situação que não tem nada de pecado, não faz sentido você, nessas ocasiões que eu trato no livro, encaminhar a pessoa a um pastor para que ela confesse o seu pecado e abandone e seja curada da depressão. Isso é absurdo, isso é até pecaminoso da parte de um pastor que pensa de um jeito desse, creio eu. Agora, por outro lado, há pecados que levam à depressão. Então nós precisamos ser maduros, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos agir com sabedoria, cientes de que cada caso é um caso, cada depressão é uma depressão, e nós não podemos, de um modo infantil e imaturo, generalizar como se todas fossem frutos de uma mesma razão, de uma mesma causa, ou seja, pecado, ou demônio, ou seja lá o que for, ou só coisa física também não, Então, nós cremos sim que esse pecado que Davi passou, que essa depressão que Davi passou foi por conta de pecado não confessado, e ele sentiu dores no corpo e sentiu dores na alma. O pecado no coração de uma pessoa salva é destruidor. Mesmo no coração de um não salvo, ele pode causar estragos, mas o pecado no coração de alguém que teme a Deus, e a pessoa não confessa esse pecado pode destruir a vida dessa pessoa. Adultérios, iras, facções, gritarias, blasfêmias, assassinatos, mentiras, traições, só para dar alguns poucos exemplos, Quando enchem a vida de um cristão ou mesmo de um não cristão, tem o poder de destruir a vida desse indivíduo e também da sua família. Algumas pessoas chegam a ponto de pecarem tanto em determinadas áreas da vida que chegam a ter as suas mentes e corações cauterizados pela prática do pecado, como o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo. A nossa alma pode ficar cauterizada diante de um pecado, caso esse pecado cometido regularmente não seja confessado e abandonado. E se assim a gente viver, chegará um momento em que a gente não vai mais notar o pecado que a gente está cometendo, não vai doer mais, aquilo vai se tornar algo tão natural na nossa vida que a gente vai cometer de novo, reiteradamente, sem que aquilo nos traga tristeza novamente, Então, assim como acontece em alguns casos em que a pessoa doente acaba perdendo partes do seu corpo por causa da cauterização dos mesmos, acontece com a alma do indivíduo que está ligado ao pecado de um modo tão íntimo que o mesmo já se tornou totalmente insensível ao agir do Espírito Santo na sua vida. Então essa insensibilidade ao Espírito não é uma realidade apenas daqueles que não conhecem a Deus e nunca tiveram um encontro com Cristo. É uma realidade possível para todas as pessoas, inclusive para os cristãos, inclusive para aqueles que já entregaram suas vidas a Deus. E o arrependimento não deve ser apenas um fator presente no momento da nossa conversão, mas deve ser algo que nos acompanha ao longo de toda a nossa história de vida. Se você leva uma vida no pecado há meses ou há anos, e nem mesmo se recorda quando peca, que o que fez é algo terrível e destruidor, é possível que você já esteja cauterizado ou no caminho da cauterização, porque você peca e nem como se fosse beber água na hora que dá sede. Então, caso você não sair muito rápido daí, você poderá sofrer o que todos sofrem quando retornam ao caminho da santidade, quando não retornam ao caminho da santidade. Então, olhares, palavras, gestos, pensamentos, tudo isso mantido secretamente como uma espécie de diversão particular. Você vive como se nunca vai acontecer nada, E, enfim, você vai perdendo a sensibilidade para tudo aquilo que pode destruir a sua alma. É algo muito parecido com o problema da imunodeficiência ou de doenças como a AIDS, por exemplo.
E eu quero ser bem sensível aqui, porque eu sei que há muitas pessoas que sofrem com a AIDS, algumas por conta de problemas na transfusão de sangue, outras por conta de uso indevido, de manipulação de seringas, de drogas, e uso de drogas, outros por causa de relações sexuais ilícitas, etc. Não é? E pode ser que algumas pessoas que me assistam aqui lutem contra a AIDS. Mas assim como a AIDS ela causa ela é uma imunodeficiência no corpo da pessoa, a insistência no pecado pode gerar a cauterização das nossas consciências. Aquilo que a gente poderia chamar de AIDS espiritual. Ou seja, um momento quando a nossa alma se torna imunodeficiente quanto às tentações e pecados que desejam entrar na nossa alma. A gente simplesmente não sente mais dor ou tristeza pelo pecado. É como se a gente morresse novamente para Deus. E isso gera uma tristeza profunda na nossa alma. E uma vez que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente não consegue mais viver longe de Deus. O Espírito Santo fica nos incomodando e ele se entristece dentro de nós por conta ou por causa de estarmos vivendo longe de Deus, fazendo o que a gente está fazendo com a nossa vida, não é? Nós fomos criados para termos comunhão com Deus. E o pecado sempre destruiu isso. E tentará, enquanto existir vida nessa carne, destruir. Você nunca deixará de ser tentado. Guarde isso na sua mente. Essa é a razão pela qual você deve continuar fugindo pelo resto da sua vida do pecado. E mesmo que você tenha tido um encontro com Cristo, mesmo que o seu corpo agora seja templo do Espírito Santo, você tem que continuar lembrando de que é possível acontecer com você isso tudo, caso você não viva de um modo digno. É só a gente se lembrar, eu quero te remeter a esse texto também, de 1 Coríntios 6, versos 15 a 20. Vamos ler? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, se você e eu, se todos nós usarmos o nosso corpo para outra coisa que não para glorificar a Deus, qual será a consequência imediata disso? Certamente isso nos levará ao distanciamento e, se continuarmos insistindo, à cauterização da nossa consciência, a cauterização, a insensibilidade da nossa alma para com o pecado. A menos que você se arrependa e volte para o Senhor, a tua mente se cauterizará de um modo cada vez pior, e essa tristeza será cada vez maior, e a depressão aparecerá, e a sua vida será tomada por ela, sua vida não será mais a mesma, até que você se arrependa e volte para o Senhor. Essa tristeza, essa depressão causada por conta de um monte de pecado que está aí guardado no teu coração e que você nunca se arrependeu, só termina quando conscientemente você confessa o teu pecado e o abandona. Se você não se arrepende e não confessa e não clama pelo perdão de Deus e definitivamente o abandona, com certeza você vai continuar a sofrer por conta do teu pecado. Uma vez que fazemos isso, não é? A paz de Deus toma conta no nosso coração. Nós sentimos claramente que fomos perdoados e que fomos recebidos de volta nos braços de nosso Salvador. Então é importante que a gente se lembre aqui que não há sentimento melhor do que ser perdoado. Não há paz ou alegria que se comparem à alegria do Senhor encher os nossos corações. Há quem já tenha pensado que tal sentimento é tão maravilhoso que pensou em voltar a pecar e pedir perdão ao Senhor tão somente para sentir novamente essa paz, não é? Então, é tão gostoso ser perdoado que eu vou pecar de novo só para poder sentir aquela sensação maravilhosa de ser perdoado.
Só que isso é brincar, né, com a santidade de Deus. E isso é um pecado sério, é zombar do Espírito Santo que opera em nossa santificação. Aliás, o apóstolo Paulo, ele trata disso em Romanos 6, 1 a 2. Se você acha que isso que eu disse é meio absurdo, me acompanhe o que Paulo diz, né, em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, não é? Antes, o que nos era oferecida é uma vida de renovada alegria, dia após dia. A alegria que nunca nenhum homem, ou nenhum homem sem Cristo, né, poderá conhecer. Essa alegria que nos é oferecida pela comunhão com Deus e pela permanência na santidade de Deus é uma alegria imensa. O que levou Davi àquela depressão espiritual e emocional, sofrendo até dores no corpo, foram pecados. Foi ele procurar alegria em outro lugar, em outras pessoas, em outras fontes, né? O pecado é destruidor, deve ser confessado, deve ser abandonado por todos os que desejam a verdadeira felicidade e paz. Então, uma questão que eu levanto agora com você é: como sair da depressão? Segundo Davi, nesse texto que lemos, né, como é que ele saiu de lá? Como é que Deus tirou ele de lá? Davi não consultou um médico, pelo menos aqui não. Ele sabia que era pecado, né? Quando é pecado, a menos que esse pecado já tenha, de certo modo, tomado o nosso corpo, e aí então nós vamos precisar de um médico, sem dúvida nenhuma, para cuidar das consequências físicas do nosso pecado. Porque é físico e Deus não vai tirar, a menos que ele faça um milagre. Mas se ele não fizer um milagre, a gente vai precisar de um médico para nos ajudar a curar essas questões físicas advindas de um problema espiritual, que é um pecado não abandonado e não confessado. Mas Davi, naquele momento, não procurou um médico, né? Ele também não tomou remédios, uma vez que a única cura para o pecado é a confissão a Deus e o consequente perdão de Deus. E foi isso que Davi fez. Observe que eu não sou contra uma pessoa em depressão procurar um médico ou um psicólogo para ajudá-lo. Eu não estou dizendo que alguém em depressão não deva procurar ajuda. Pelo contrário, uma pessoa em depressão deve procurar ajuda. Uma pessoa que está em depressão e não procura ajuda é uma pessoa que está colocando sua vida em risco. Além de ser uma pessoa que, mesmo que ela não entenda, ela está agindo de um modo egoísta, porque ela está perpetuando o sofrimento dela e dos outros que a veem sofrendo. Se ela quer parar de sofrer e quer fazer com que os outros parem de sofrer por ela, ela precisa de ajuda. Então, o que eu estou querendo dizer nesta videoaula é que se a razão da depressão de alguém for um pecado escondido que está aí dentro de você e você nunca confessou para Deus nem para ninguém, nada além do arrependimento e da confissão pode resolver a tua situação. Você vai procurar médico, vai tomar remédio, mas se é um pecado que está guardado, você acha que o remédio vai perdoar o teu pecado? Não vai. Você vai continuar sofrendo as consequências das tuas próprias escolhas até que você retorne para Deus. No máximo, eles vão recomendar algum remédio, algum tratamento, você vai seguir e, enfim, né? Mas só a confissão a Deus em sincero arrependimento vai trazer a você a paz e o perdão que você procura. A tristeza profunda causada pelos pecados escondidos não pode ser curada com remédios. Só o sincero arrependimento pode salvar você e nada mais. Agora, para todas as outras depressões, procure um médico, procure um profissional que possa te ajudar, te orientar. Se você já confessou os seus pecados conhecidos a Deus em sincero arrependimento e ainda permanecem os sintomas da tristeza excessiva, da melancolia grandiosa, da grande angústia ou da depressão, procure um médico o mais rápido possível, Pode ser que essa depressão não seja só por conta desse pecado, pode ser que a depressão inclusive seja por conta de outra razão. E aí então não fica com isso na cabeça, eu já confessei, Deus vai tirar. Vai procurar um médico, porque pode ser que essa depressão cause tamanho transtorno mental que te leve a um momento em que você, sem imaginar, mate alguém ou mate a si mesmo. Então procura um médico ou algum outro profissional o mais rápido possível. As razões para entrarmos em depressão são inúmeras. E neste vídeo eu estou tratando apenas de uma delas, que é o pecado. Neste caso, não se faz necessário um especialista, se faz necessário o arrependimento sincero do seu coração.
No sofrimento de Davi, ele levantou um clamor, suplicando a graça e a misericórdia de Deus. No verso 18, ele confessou a sua maldade, iniquidade, o seu pecado, ele confessou o que estava guardando no coração, aquilo que certamente desagradava a Deus. E no Salmo 51, no verso 1 a 8, a gente vê com mais detalhes essa súplica ao Senhor. Acompanhe comigo, por favor, as palavras dele no Salmo 51, nos versículos 1 a 8. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Então foi assim, após essa confissão e abandono do pecado, que Deus trouxe paz e renovo ao coração de Davi. Lá no Salmo 32, ele diz, não é, que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos, e ele gemia todo dia. Ele diz: enquanto a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, o meu vigor secou. Eu não tinha forças para mais nada, mas eu confessei-te o meu pecado. Isso no Salmo 32, versos 3 a 5. E a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Então entenda que sem confissão de pecado nunca haverá alegria. O perdão dos pecados é a mais preciosa fonte de paz que o ser humano pode jamais encontrar. Deus nos criou para vivermos abundantemente. Fique atento sempre a isso. Não deixe pecados não confessados em sua vida. Aproveite agora mesmo, talvez, para confessar pecados que estejam aí no teu coração. Confesse-os, e se for necessário confessar para alguém, procure essa pessoa, tão somente para que você não perpetue dentro de você algo que pode te destruir lá na frente. E se já está destruindo, confesse a Deus, porque a raiz do teu sofrimento é o teu pecado. E depois de perdoado, vai atrás de cura ou de solução para esses problemas físicos que você tem vivido. No Salmo 32, verso 1 e 2, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, Deus nos convida à felicidade. Deus nos convida à alegria. Deus não se alegra com a nossa tristeza. Deus não se alegra com a nossa depressão. Mas quando nos vê nessa situação, Ele nos chama para desfrutarmos da paz, de entrar na casa de nosso Pai que está nos céus e saber o que é descansar, o que é ter paz na mente, o que é entrar na presença do Rei dos Reis e sentar aos seus pés como um filho, como um co-herdeiro, assentar-se à mesa do nosso Senhor e partilhar da alegria e dos benefícios que acompanham todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor. Que essas palavras de Davi nos ensinem e nos lembrem sempre daquilo que Deus espera para cada um de nós, a nossa alegria e a nossa paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.